Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, né? Vamos chegar agora com todas as informações do Flamengo que segue se preparando para enfrentar o Fluminense nesta quinta pelo Campeonato Brasileiro. E logo na sequência tem a partida de volta contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o Mengão levou vantagem e venceu por 1-0 e agora pode até empatar quem vai à grande final da Copa do Brasil. E lembramos que hoje tem Vasco e Atlético Mineiro, né? No primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu o Vasco pelo placar de 2-1. Agora, no Rio de Janeiro, o Vasco precisa vencer por no mínimo um gol para levar a decisão para os pênaltis. Portanto, vamos atualizar vocês sobre tudo do nosso Mengão. Tem aí informações atualizadas, né? Gabigol será que vai ser titular? O jogador vem tendo oportunidades na equipe principal do Flamengo depois que Tite saiu. Felipe Luiz já deu algumas declarações dizendo que tem total confiança no jogador e sabe que ele pode dar a volta por cima nessa reta final de temporada. Será que Gabigol vai voltar a jogar bem e ajudar o Flamengo neste final de ano? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Comenta também falando sobre Gabigol deve ser titular nesses próximos jogos. Lembramos que o contrato dele se encerra no final da temporada e até o momento mesmo não chegou a um acordo com a diretoria. Então vamos acompanhar aqui o pessoal da ESPN Brasil trazendo todas as informações do Flamengo com exclusividade. Na minha opinião, se você me perguntar quem deve ser o centroavante do Flamengo, eu vou ser bem transparente. Para mim tem que ser o Bruno Henrique. O Gabriel não está apresentando aquilo que o Gabriel já apresentou. Mas também ficou 7 dias treinando. É outro, que é o Depay. Tem 7 dias para já estar melhor fisicamente. Eu acho que ele joga as duas. O Mauro já acrescentou mais uma situação, tá vendo? Então, de repente, ele pode entrar nessa como titular, o Bruno aberto pela ponta e ele vindo como centroavante. Então, vamos ver o que... Eu também acho que o Fla-Flu tem poder. O Fla-Flu tem poder. Fla-Flu, Grenal, Corinthians e Palmeiras, tudo isso tem poder. Pergunta pro Zinho, que jogou todo esse negócio aí, ele já jogou. Esse negócio ele jogou. Ele sabe muito bem. Atlético e Cruzeiro, ele sabe muito bem. Esses jogos têm poder. Esses jogos têm poder. Porque o Vasco empatou aquele jogo... O tal de Grenal também aí agora. Não, eu falei Grenal. Eu falei Grenal. O modo modéstia veio no finalzinho hoje. O modo modesto veio no final. Porque no jogo do Vasco... O Flamengo, aquele Flamengo e Vasco foi 1-1 pro Vasco, minha senhora. Sim, o que o Zinho falou, né? E depois teve o Penharol em casa e deu no que deu. Vale pro Corinthians. Mas só também. Antes do Zinho responder a opinião dele, o Gabigol foi titular nos 2 jogos com o Felipe? O Gabigol é titular com o Felipe? Do Felipe parece que sim. Então não vai sair, vai jogar. E ele não está cansado, ele não foi para a seleção. Não, cansado não. Então ele não entra nessa... vou poupar esse aqui, aquele ali no meio campo, que, entendeu? Aí é Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, o Pulgar. O Gabigol não, Bruno Henrique não. E o Gabigol hoje é um titular. E que deve estar melhor ainda, porque além de descansar, treinou mais. Então eu acho que ele joga sim, e aí joga domingo, quinta e domingo, porque ele é o titular do time. Ou você acha que o Pedro não iria jogar os dois? Acho que sim. Não iria, é que eu tô pensando agora no que foi a entrega dele nos jogos que ele teve oportunidade. Mas não vai tirar. Sim, quero te ouvir também sobre isso. O Felipe gostou dele. Eu acho que assim, esses jogadores que ficaram a data FIFA de folga e depois treinaram, eles se recuperaram do desgaste de uma sequência de jogos. Quando você repete quarta, domingo, ou quinta, domingo, quarta, sábado, ao longo da temporada toda, esse acúmulo, né, de jogos e do desgaste leva-se à contusão. Mas quando você fica um período de pelo menos aí esses 10 dias, você faz todo um trabalho de recuperação com dosagem de treinamento. Então você está com o seu corpo novamente preparado para uma sequência decisiva. Então acho que esses jogadores que ficaram aqui, eu levaria para o jogo.
Agora, você pode controlar também os minutos nesse jogo. É o Fla-Flu, fundamental, importantíssimo, clássico. Não dá para você abrir mão e o Flamengo ainda, matematicamente, tem possibilidade. Então, acho que o Felipe Luiz, esses caras que ficaram aqui treinando, aonde ele tem que buscar o controle? Os caras que ficaram fora. Não sei qual foi a carga de trabalho que foi feita para esses caras. É uma outra comissão técnica variada, né? Um estava no Equador, outro estava no Chile, outro estava no Uruguai. Eu, como treinador, pensando como Felipe Luiz, o que foi trabalhado lá, o que foi feito, ele vai conversar com esses jogadores quando eles chegaram aqui. Né? Tem a coisa da viagem, tem a coisa do jogo, tem a coisa do estresse da eliminatória. Tem várias coisas que tiraram o foco desses caras do dia a dia do Flamengo, do dia a dia do Campeonato Brasileiro. A gente conversou sobre isso. E isso interfere. Esses caras vão chegar na quarta-feira para começar a novamente pensar no clube, pensar no campeonato. Não é de uma hora para outra. E como está fisicamente, como eles foram utilizados. Eu, pelo que o ano me diz, pelo que eu vejo de rendimento com desgaste, pouparia o Arrascaeta. Aí eu vou conversar com o Pulgar, que viajou, foi o mais longo. E o Gerson, a gente vai ver o jogo hoje. E o Gerson é o motor. O Gerson é o cara que tem conseguido jogar. Então é uma conversa com ele, mas não abriria a mão do Gerson. Eu controlaria as minutagens do Gerson e de alguns dos jogadores que vieram. Sabe, você está no jogo no Fla-Flu, como é que foi o jogo, como é que está o primeiro tempo? Ah, tá com a condição, posso usar 5 alterações. E até o Gabigol também, pensando nisso para o jogo de domingo, você pode botar o Michael, trazer o Bruno Henrique para centroavante, ou pode botar o Plata, enfim, tem opções o Felipe Luiz. Mas de início, os caras que aqui ficaram treinando esse período, eu colocaria no jogo. E os dois pouparia o Arrascaeta, repito. Sim, ou o Gerson, se jogar hoje 90, chegar muito... É que o Gerson não quer ser, né? Não tem o histórico de lesão, o histórico físico que tem o Arrascaeta. O Arrascaeta. Né? Esse que é o ponto do Zinho. Sim, mas isso aí. Mas aí você vai pensar na importância do jogo. É isso que você colocou antes. Ah, mas precisa colocar um Gerson, vamos supor. Tem tanta importância o Fla-Flu, tem chance de título. Por que não guarda o Gerson bem descansadinho? Não, vai usar sim porque quer ganhar o Fla-Flu, não quer perder. Gabigol e Bruno Henrique, os dois foram substituídos com minutagens diferentes, tanto contra o Corinthians como contra o Bahia. Mas dos 75 minutos para frente, os dois jogaram pelo menos 75. Tem um jogo que um saiu, já era 80 e tantos e tal, para entradas de Michael e Plata. Isso pode acontecer de novo no Fla-Flu. Tem o Michael, né? Não, o Michael, ele entrou no lugar do Bruno férias, e do Plata. Ah, verdade, você não viu nada, Então, o Alcaraz também. Não, então, mas Bruno Henrique e Gabigol foram substituídos exatamente nos dois jogos por Plata e Michael. Então, isso pode... Agora você pergunta, então por que não vai começar com Plata e Michael? Não, porque eles não são titulares. Não, titulares são Gabigol um negócio aqui, mudaram o nosso GC, mas tinha aparecido um negócio aqui, o Pascoal foi o único que disse que o Gabriel não deveria, né, continuar titular. Números dele contra o Fluminense, é isso? Tinha aparecido no rodapé, mas já veio de tela cheia, Pascoal, para ver se te convence. O cara é o homem do Fla-Flu. Sim, mas ele em outra época, em outra fase, né? Em outro momento, né? Então, eu penso só nesse instante. Para o Felipe Luiz, o centroavante é o Gabriel, perfeito? E esses números podem ainda ser acrescentados com outros, porque ele estará em campo para jogar contra o Fluminense. Eu não tenho dúvida disso, porque ele é o centroavante do Felipe Luiz, né? E vai jogar aberto, o BH joga aberto lá pelo lado do campo, e ele vem fazer aqui como centroavante. E o Gerson com o De La Cruz, aquele misto que faz pelo lado direito, que o Plata pode fazer, que o Alcaraz pode fazer. Eu só não gosto do Alcaraz de primeiro volante e de segundo volante. Essa é uma coisa que não foi o Felipe que fez isso, não, que eu não consigo entender. Eu gosto do Alcaraz como do meio para frente. Do meio para frente.
Esse negócio do Alcaraz voltar para jogar de primeiro volante, como ele entrou contra o Corinthians. Dá ideia, Pascoal. Contra o Corinthians ele entrou, ficou 5 minutos, foi expulso de primeiro volante. Não era já saiu no tapa lá com os 3 ou 4. O Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Não, mas só estou rememorando. Só estou rememorando. Agora, o Tite, já que você está falando do outro técnico que fazia isso, usou um expediente que aí sim o Felipe pode usar se o Pulgar chegar cansado. Voltar com o Ortiz pro meio e botar outro zagueiro, que tá sobrando o zagueiro lá. O Fabrício... O Fabrício não o Alan jogou. acabou a carreira do Alan no Flamengo? Então. Tem o Alan... Não, ele continua lá. Então, mas o Fabrício é o melhor. Mas parece que mesmo com o Alan em boas condições, isso já aconteceu no Flamengo. Mas o Alan no banco mas aí não tem nada a ver com o Tite, é que o Ortiz estava jogando pra caramba. O Ortiz está jogando demais. Jogando ali naquela função muito bem. Só que existem opções lá fora. O Fabrício, que está voltando da seleção, que provavelmente não vai jogar, tem toda a reserva. Virou reserva, né? O Fabrício está vivendo uma questão interna de que, assim, aquelas propostas... Veio uma proposta, o Flamengo topou, ele não foi, por uma questão pessoal. Depois veio uma segunda proposta, o Flamengo não topou, ele ficou chateado. O Fabrício está num momento muito delicado internamente e pessoalmente. Eu acho que isso também acabou interferindo, de alguma maneira, ali para que ele tenha perdido esse espaço, embora essa justificativa não tenha sido dada para ele diretamente. Mas foi para a seleção, na hora que o Dorival precisou de alguém, pensou nele pelo retrospecto ele continua anterior. sendo um excelente, um exímio zagueiro. Não é à toa que ele tem proposta da Europa. Então pode jogar o Fla-Flu. Ele tá na seleção. Ele pode jogar o Fla-Flu e caso o Pulgar chegue, professor, foi de 4 que perdeu hoje o Pulgar? Hoje foi. Eu tive que correr atrás do Rames Rodrigues o jogo todo e não me resolveu, eu tô cansado. Até legal a gente fazer, você deu uma boa sugestão pra gente fazer debate pra quinta-feira. Quanto correu o Eric Pulgar neste jogo? Porque quem tá sem a bola tomando de 4 geralmente corre mais, não é isso, Zinho? Corre. Antes de você, Pascoalzinho, desculpa, só pra eu entender, Zinho. Quem tá tomando de 4 tá correndo mais, não tá não? Tá correndo errado. Não, assim... Meu Deus do céu. Bom... Geralmente a gente falava, né, ali no meio da... Olha, gente, vamos ficar com a bola. Quem corre é a bola. Quando você está com a bola, você faz o adversário se desgastar mais. Então, geralmente é isso. Você está sem a bola, perdendo o jogo, tomando aí uma goleada. Você corre errado. Além de você correr mais, você corre errado, se cansa mais. E aí, Pascoal? Não, e ainda o Fluminense também tem jogador voltando. Ele jogou 84 minutos, hoje foi substituído. Com cartão amarelo. O Fluminense também tem jogador que jogou a partida inteira. Né? O Palmeiras tem jogador na Colômbia que jogou a partida inteira. Então, vamos ver o que isso aí, o Zinho tem razão quando ele diz. Precisa ver como é que esses caras vão chegar na seleção. O Fluminense tem o jogador, né? O jogador. A gente precisa entender como é que esses caras foram e como é que eles chegam, o desgaste físico. Porque esses caras... Você acha que o Fluminense vai pensar? A Fabrício da Fiel me diz aqui que Arias não jogou o jogo inteiro. 77 minutos, 77. Um pouquinho menos. 77? O Pulgar 84, ele 77. Jogou quase o jogo inteiro. E o Richard Rios é modelo Gerson, né? Não sai nunca. Vai chegar e vai querer correr para todo mundo. Essa Fominha, é a modelo Fominha, quer jogar todas. Então, vamos ver como é que vai chegar. Agora, só para recapitular a situação do Flamengo. O Fla-Flu pode repercutir no Corinthians e Flamengo. Sim. Depende do que o Flamengo fizer nesse jogo. Sim. O Flamengo tem um elenco incomparável. O Flamengo repercutiu. Sim, olha o que chegou aí. O Flamengo tem um elenco incomparável, que a gente já deu 5 ou 6 opções para cada jogador que sai. Mas não pode dar mole, não. Porque o exemplo do Vasco está vivo. Vocês querem dar placar para esse jogo, Mauro? É amanhã, né? Não, amanhã. Deixa eu pensar já não. O jogo é quinta-feira. Quinta-feira, depois do jogo da seleção hoje, amanhã a gente faz. Amanhã tem 2 placares pra gente dar, mas em jogos lá de cima, né? Tem 2. Tem parte de cima da tabela. Fortaleza joga amanhã, vou ter que abrir aqui. E o São Paulo também, não vou te dar aqui, São Paulo joga amanhã. São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. Em Campinas. Em Campinas, e Fortaleza e Atlético. Interessa muito lá para a parte de cima. Os dois que jogam no sábado na Copa do Brasil, né? Por isso o jogo deles é na quarta e aí Flamengo e Corinthians, que se enfrentam no domingo, jogam Fortaleza ganhando, passa o Palmeiras, 58, mas porque o Palmeiras joga no dia seguinte, né? Não joga amanhã, né?
Isso. Então dá para dormir. O Palmeiras vai jogar em Caxias. Não, né? Só domingo, isso. O Palmeiras joga só no domingo, 8 horas da noite. Em Caxias. É mesmo, falta tempo ainda, né, para essa bola rolar. Então é isso aí, nação. Vamos agora atualizar vocês sobre tudo no nosso Mengão, que está se preparando para enfrentar o Fluminense e Corinthians. São 2 importantíssimos jogos que o Flamengo tem pela frente. Só que a informação que vem chamando a atenção, a notícia, né, a novela, é essa situação de Hugo Souza. O Corinthians que formalizou uma proposta para a compra do goleiro junto ao Flamengo, só que as garantias financeiras apresentadas pelo clube, que hoje é mandado por Augusto Melo, foram negadas. O Flamengo entende que a Brax, nesse momento, não tem nenhuma condições, né, de bancar a situação financeira do Corinthians, já que ela também entrou como fiadora na compra de Mateuzinho e o Flamengo não recebeu a última parcela. Então o Flamengo aí faz jogo duro, o Flamengo faz com que o Corinthians pague o jogador de maneira à vista ou então apresente uma nova fiadora para que o Flamengo tenha mais garantias de que irá receber esses valores. Corinthians não pagará multa e vai usar Hugo Souza contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Essas foram as palavras, né, do presidente Augusto Melo, dizendo que vai sim utilizar o jogador e que não vai pagar a multa rescisória. Jogo decisivo pela semifinal acontece neste domingo em São Paulo. O caso envolvendo Hugo Souza ganhou um novo episódio nesta terça. Flamengo e Corinthians seguem com dificuldades em avançar em negociação pela transação definitiva do goleiro. Sem acordo entre as partes pelo parcelamento, o time paulista decidiu que não pagará a multa de 500 mil e vai usar o jogador contra o rubro-negro no domingo. Segundo o jornal O Globo, o Corinthians chegou à conclusão internamente de que Hugo Souza entrará em campo no jogo de volta na semi da Copa do Brasil, sem pagamento da multa prevista em contrato. Isso porque a diretoria paulista entende que o Flamengo não facilitou a negociação para aceitar a proposta de parcelamento dos 800 mil euros, cerca de 4,7 milhões de reais. Mais uma vez, aí o Corinthians mostrando a irresponsabilidade financeira que é essa diretoria. Se o Corinthians não pagou, né, de maneira à vista, ou o Flamengo não aceitou a proposta de parcelamento, como é que eles irão utilizar o jogador, já que o Flamengo nesse momento ainda tem vínculo com o atleta? O Flamengo não aceitou vender o jogador de forma definitiva, então o Corinthians não pode utilizar o atleta nessa partida. E se utilizar, tem que pagar os 500 mil. Penso eu que vai dar muito o que falar essa situação e o Flamengo não vai ficar por isso. O Flamengo vai para cima do Corinthians, o Flamengo vai de todas as formas tentar receber esses valores. Então essa novela está longe de terminar, né? Pelo contrário, está apenas iniciando e deve ir até o final da temporada, onde termina o prazo para que o Corinthians compre Hugo Souza e seja jogador em definitivo da equipe paulista. Como o Flamengo recusou a proposta de parcelamento por não confiar na garantia bancária que o Corinthians apresentou, Hugo Souza ainda é jogador rubro-negro emprestado ao time de São Paulo. Com isso, os paulistas têm que pagar os 500 mil para utilizar o goleiro na partida de domingo na Neoquímica Arena. É questão de lógica, isso está em contrato. Enquanto o Flamengo não assinar o documento de que está liberando o jogador de maneira definitiva, o Corinthians não pode bater de frente com a lei. Se o Corinthians for utilizar o jogador, tem que pagar os 500 mil. Por mais que não pague agora, mas o Flamengo vai entrar na justiça e vai ganhar. Porque é tudo feito de maneira correta. E contrato é para ser cumprido. Se o Corinthians não ofereceu uma garantia e que o Flamengo não aceitou, não tem acordo. Então, essa questão ainda vai dar muito o que falar e o Corinthians vai perder novamente. Vai ser mais uma ação que a equipe paulista irá receber na justiça. Juridicamente, Hugo Souza tem o direito de entrar em campo pelo Corinthians contra o Flamengo. Entretanto, o rubro-negro pode acionar o clube alvinegro na justiça caso não receba o pagamento do valor da multa prevista no contrato de empréstimo. É mais do que certo. Se o Flamengo não aceitou, tem que haver um acordo entre as equipes. O Flamengo não apresentou nenhuma garantia que o Flamengo vai receber esses valores. Então, por que o Corinthians vai utilizar o jogador e não vai pagar?
Então pague o contrato de maneira à vista que o Flamengo libera, né? Dirigentes do Corinthians querem parcelar os 800 mil euros em 4 parcelas de 200 mil para os meses de janeiro e julho de 2025 e 2026. Desse modo, o Flamengo pediu garantias bancárias e o time paulista apresentou a parceira Brax, negociadora de placas de publicidade dos dois clubes, como fiadora. Mesmo que o time paulista tenha posto a garantia bancária, o Flamengo recusou a oferta. Isso porque o Corinthians também pôs a mesma Brax como fiadora da transação de Mateuzinho, que conta como parcela atrasada. Portanto, o rubro-negro está com o pé atrás. Enquanto negociam pela transação efetiva de Hugo, Flamengo e Corinthians também se preparam para o jogo de volta. Como venceu por 1-0 o primeiro jogo, o Mengão joga pelo empate para ir à grande final da Copa do Brasil. Em contrapartida, o time paulista precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Então, o Corinthians quer ter Hugo Souza de maneira definitiva, pague os quase 4,8 milhões de reais e assim o Flamengo aceita. Agora, comprar de maneira parcelada, o Flamengo não vai mais aceitar, até porque o Corinthians está quebrado. Então, essa aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários, como também vamos se inscrever no canal da ESPN Brasil, a quem deixamos aqui os nossos créditos. Link na descrição.